A segurança no trabalho, especialmente na indústria da construção, é um tema de máxima importância. E no cerne dessa discussão, nós encontramos a norma regulamentadora 18, a NR18. Nesta nossa análise, vamos nos aprofundar em um dos seus componentes mais críticos, os equipamentos de proteção individual, mais conhecidos como EPIs. O objetivo é claro: compreender as exigências da norma e, principalmente, como sua correta aplicação é fundamental para a preservação de vidas no ambiente de trabalho. É interessante observar o contraste, não é? A construção civil é, sem dúvida, um motor para a nossa economia. No entanto, existe uma outra faceta, uma realidade mais sombria, que é o elevado índice de acidentes de trabalho. É justamente por isso que os protocolos de segurança, que vamos detalhar, não podem ser vistos como mera burocracia. Eles são, na verdade, essenciais. São a base para um trabalho digno e seguro. Bem, para organizar nossa discussão, preparei a seguinte pauta. Iniciaremos com uma análise da realidade da construção civil. Em seguida, vamos nos aprofundar na NR18, o pilar da segurança. Depois, trataremos do gerenciamento de riscos e do PGR. O quarto ponto, o nosso foco principal, serão os equipamentos de proteção individual. Abordaremos também a capacitação e as responsabilidades de todos os envolvidos. E, por fim, concluiremos com uma reflexão sobre a segurança como um compromisso coletivo. Vamos começar então pelo contexto. Por que a construção civil é um setor que demanda tanta atenção? Bem, os canteiros de obras são, por sua própria natureza, ambientes de alto risco. Some-se a isso fatores como a alta rotatividade de mão de obra, a ampla utilização de serviços terceirizados e, em alguns casos, o uso de métodos de trabalho que já não são os mais seguros. É exatamente nesse cenário complexo que uma regulamentação robusta, como a NR18, se mostra não apenas importante, mas absolutamente indispensável para a proteção dos trabalhadores. E é aqui que a norma regulamentadora 18 assume seu protagonismo. Podemos pensar nela como o grande arcabouço legal e técnico da segurança na construção civil brasileira. É a NR18 que estabelece as diretrizes fundamentais, as regras do jogo, por assim dizer, para assegurar um ambiente de trabalho que seja de fato seguro. E sua abrangência é vasta, cobrindo todas as etapas, desde o planejamento inicial da obra até os acabamentos finais. O que é preciso entender sobre o objetivo da NR18 é que ele se concentra em duas palavras-chave: planejamento e organização. Isso é fundamental. A norma transcende uma simples lista de proibições e obrigações. O que ela propõe, na verdade, é a implementação de um verdadeiro sistema de gestão. Um sistema cujo foco é a prevenção, é a capacidade de antecipar e de neutralizar os riscos ocupacionais antes que eles tenham a chance de se materializar em acidentes. Certo. Então, se a NR18 é o sistema, qual seria sua principal ferramenta de implementação? A resposta está no Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. Podemos entendê-lo como o documento central, o cérebro, se quisermos, de toda a gestão de segurança no canteiro de obras. É nele que todo o planejamento é consolidado. E é importante notar que o PGR veio para substituir o antigo PCMAT. Então, o que é exatamente o PGR? Por definição, trata-se de um documento obrigatório que deve, de forma sistemática, contemplar todos os riscos ocupacionais presentes no canteiro e, claro, suas respectivas medidas de prevenção. A sua elaboração é uma atribuição de um profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho e a sua implementação é de responsabilidade direta da organização. Em essência, o PGR é a materialização de todo o planejamento de segurança da obra. A estrutura do PGR é bastante lógica e segue etapas bem definidas. Tudo começa com um inventário de riscos ocupacionais, que é o diagnóstico completo do ambiente. A partir daí, desenvolve-se um plano de ação detalhando as medidas de prevenção. Isso inclui os projetos dos sistemas de proteção coletiva e, chegando ao ponto crucial da nossa discussão, a relação detalhada dos EPIs necessários com todas as suas especificações técnicas para cada atividade de risco identificada. Muito bem, chegamos agora ao nosso tópico central, os equipamentos de proteção individual. É de suma importância entender o papel do EPI dentro da hierarquia das medidas de controle. Ele é considerado a última barreira de proteção. Por quê? Porque ele entra em cena depois que todas as medidas de proteção coletiva e de organização do trabalho já foram consideradas e implementadas. Ele atua, portanto, como uma defesa final, mas não menos indispensável. E qual é a definição técnica de um EPI?
Segundo a norma regulamentadora, o equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou produto de uso estritamente individual utilizado pelo trabalhador. E seu destino é, claro, a proteção contra riscos que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no ambiente de trabalho. A sua natureza, portanto, é individual e o seu propósito é a proteção direta de quem o utiliza. A gama de EPIs utilizados na construção civil é bastante vasta, cobrindo a proteção de todo o corpo. Temos, por exemplo, a proteção da cabeça com capacetes, a proteção ocular e facial, a proteção auditiva, a respiratória e assim por diante, até a proteção contra quedas com cintos de segurança. Mas o ponto mais importante a ser destacado aqui é o seguinte: a seleção do EPI adequado não é arbitrária. Ela deve ser uma decisão eminentemente técnica, fundamentada na análise de riscos documentada lá no PGR. Para ilustrar essa necessidade de especificidade, vamos analisar um cenário de altíssimo risco, o trabalho em espaços confinados. Nesses locais, os perigos podem ser severos e imediatos: asfixia, intoxicação, soterramento até explosões. Logo, a proteção não pode ser genérica. Torna-se essencial o uso de EPIs especializados, como equipamentos de proteção respiratória com suprimento de ar. E, claro, o cumprimento de procedimentos de segurança extremamente rigorosos, como a emissão da Permissão de Entrada e Trabalho, a PET. Até aqui, falamos dos equipamentos e dos programas. Mas de nada adianta ter o melhor EPI disponível no canteiro de obras se não houver capacitação e um claro entendimento das responsabilidades. Para que a proteção seja efetiva, é preciso que tanto o empregador quanto o empregado cumpram os seus papéis. A segurança, afinal, é um sistema que depende da ação coordenada de todos. Este quadro resume bem essa divisão de papéis. De um lado, temos os deveres do empregador. Cabe a ele fornecer o EPI adequado gratuitamente, exigir o seu uso, orientar e treinar o trabalhador e substituí-lo sempre que necessário. Do outro lado, estão as obrigações do trabalhador: usar o equipamento para sua finalidade, responsabilizar-se pela guarda, comunicar qualquer problema que o torne impróprio para uso e, claro, cumprir todas as determinações. Fica claro que é uma via de mão dupla, é um compromisso mútuo. No que tange à capacitação, a NR18 é muito específica e estrutura os treinamentos obrigatórios em 3 modalidades. Primeiro, o treinamento admissional, que deve ocorrer antes do início das atividades do trabalhador. Depois, temos o treinamento periódico, realizado sempre que necessário ou no início de novas fases da obra, com o objetivo de reciclar conhecimentos. E, por fim, o treinamento eventual, que é aplicado para atender a necessidades específicas de uma determinada atividade. Juntos, eles formam um ciclo de educação continuada. Bem, caminhando para a nossa conclusão, a mensagem que precisa ficar é que a segurança no trabalho transcende a mera obrigação legal. Não se trata apenas de cumprir uma norma, trata-se de internalizar a segurança como um valor profissional, um compromisso que deve ser coletivo e, acima de tudo, inegociável. É isso que, no fim das contas, define o respeito à vida no setor da construção. E esta citação resume de forma muito precisa uma verdade fundamental. Ela nos leva a uma conclusão importante: acidentes de trabalho, em sua maioria, não devem ser encarados como fatalidades. Eles são, na verdade, o resultado de falhas de planejamento, de gestão. E se são resultado de falhas, significa que são evitáveis. Evitáveis por meio de programas de segurança bem implementados, de treinamento contínuo e, o mais importante, de uma cultura de segurança que seja proativa e genuinamente valorizada. Portanto, a grande lição que podemos extrair é esta: a implementação rigorosa da NR18 e a garantia do uso correto dos EPIs não podem ser encaradas como um custo. Muito pelo contrário, devem ser vistas como um investimento, e um dos mais estratégicos que uma organização pode fazer. Um investimento com retorno direto na saúde dos trabalhadores, na preservação da vida e, inclusive, na produtividade. E para encerrar, deixo uma questão para reflexão. Em um canteiro de obras, como a segurança é tratada no dia a dia? Ela é vista apenas como uma obrigação legal? Um conjunto de regras a serem seguidas para evitar sanções? Ou ela é tratada como um valor fundamental? Um princípio que está integrado em cada planejamento, em cada decisão? A resposta a essa pergunta revela o verdadeiro nível de compromisso de uma organização com o bem mais precioso que existe: a vida humana.